Olá, alunos, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Na aula de hoje, vamos estudar um pouco sobre fecundação e desenvolvimento embrionário. Relembrando a aula anterior sobre reprodução sexuada, onde é o encontro de dois gametas, do gameta masculino e do gameta feminino. E quando se há esse encontro, ocorre a fecundação. A fecundação, há dois tipos dela: fecundação interna e fecundação externa. A fecundação interna ocorre dentro do corpo da fêmea, exemplo, aves e mamíferos. A fecundação externa, ela ocorre fora do corpo materno, isto é, sem acasalamento, exemplo, peixes e anfíbios. A fecundação interna, a união dos gametas, acontece dentro do corpo do animal. Durante a cópula, o macho usa seus órgãos genitais ou copuladores para liberar os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. Essa é uma forma mais vantajosa, pois independe das condições do meio externo para acontecer. Na fecundação externa, esse tipo de fecundação, os gametas se fundem fora do corpo da fêmea. Na fecundação externa, é preciso que haja água para que os gametas masculinos consigam se deslocar até o feminino. Além disso, é preciso que os machos eliminem grande quantidade de gametas, para garantir que eles alcancem os óvulos. Nos desenvolvimentos embrionários, nós temos os tipos ovíparos, vivíparos e ovovíparos. Vamos começar com os ovíparos. Após o óvulo ser fecundado, o embrião se desenvolve dentro de um ovo, que a fêmea deposita no ambiente. O ovo garantirá nutrientes e proteção para o embrião crescer. Na fecundação dos animais ovíparos, ela pode ocorrer de maneira interna ou externa. Então, esses animais que são os ovíparos, eles podem ter os dois tipos de fecundação, a interna e a externa. Temos os exemplos: anfíbios, rãs, sapos, aracnídeos, as aranhas, as aves, galinha, canário, pavão, insetos, formigas, baratas, os moluscos, caracol, lesma, polvo, mamíferos, ornitorrinco. Sim, o ornitorrinco ele é um mamífero, pois possui mamas e as mamas produzem leite, produzem o leite, que é onde os filhotes irão se alimentar. Só que o ornitorrinco, ele põe ovos. Então, se ele põe ovos, ele é considerado um animal ovíparo. Peixes, beta, tilápia, os répteis, cobras, tartaruga marinha, jacarés, crocodilos. Já os vivíparos, quando os embriões permanecem dentro do corpo da fêmea, sendo nutridos e protegidos pelo corpo materno, diferentemente dos animais ovíparos que nascem dos ovos, nesses animais o embrião é envolvido pela placenta e depende da mãe para sua nutrição e desenvolvimento. Uma característica marcante dos animais vivíparos é que todos eles possuem fecundação interna, ou seja, ocorre a cópula e os gametas masculinos são depositados dentro do corpo da fêmea, fecundando um óvulo que originará o embrião. Então, diferentemente dos ovíparos, que eles podem ter, que pode ocorrer os dois tipos de fecundação, tanto a fecundação interna como a fecundação externa, nos vivíparos só acontece a fecundação interna. Vamos a alguns exemplos de animais vivíparos. Os mamíferos, a grande maioria desses animais se desenvolve dentro do corpo materno. Muitos são placentários, são ligados à placenta pelo cordão umbilical. Gato, coelho, cachorro e seres humanos. Outros ainda são os marsupiais e completam desenvolvimento dentro de uma bolsa, como o canguru e os gambás. Os répteis, existem algumas serpentes vivíparas, são aquelas que após a fecundação, seus embriões são desenvolvidos em ovos que se eclodem dentro do ventre da mãe, resultando no nascimento dos filhotes vivos e prontos. Esse mecanismo é utilizado em algumas serpentes peçonhentas e não peçonhentas. Nós temos aí alguns exemplos: a cascavel, a jararaca, a jiboia. Só que vamos para uma pequena observação.
Existem cobras ovíparas, cobras ovovíparas e cobras vivíparas. As cobras ovíparas, as cobras que colocam ovos, que são chamados de ovíparas, ao contrário de outros animais ovíparos como as aves, as cobras que nascem de ovos, elas não são chocadas. O próprio calor do ambiente é que choca o ovo. Já as cobras ovovíparas levam os ovos de seus filhotes dentro do corpo até o nascimento, e as cobras vivíparas, que é em poucas espécies, há cobras que são geradas diretamente do útero da mãe e já nascem totalmente formadas. É como vou mostrar agora em um vídeo um exemplo de cobra vivípara. Temos também exemplos de animais vivíparos, alguns peixes. Alguns tubarões são capazes de gerar os filhotes dentro do corpo, por possuir membranas que atuam como placentas. A exemplo, nós temos o tubarão vivíparo, que é o tubarão-limão, que ele pode atingir cerca de 3 metros de comprimento. Seu nome é devido à sua coloração amarelada do seu dorso, e as fêmeas dão à luz de 4 a 17 filhotes por gestação. Tempo de gestação de alguns animais: do hamster, 16 dias, do rato, 19 dias, cão e gato, cerca de 2 meses, leão marinho, golfinho, zebra, jumento, cerca de 1 ano, a anta, cerca de 400 dias, e o elefante africano, quase 2 anos, é entre 660 e 720 dias. Alguns dos répteis, aí temos a jararaca, que é entre de 2 a 3 meses, e do peixe, tubarão, que varia entre as espécies. Pode ser de 1 ano a 2 anos. Já os animais ovovíparos, se após a fecundação o embrião se formar dentro de um ovo e é mantido dentro do corpo dos progenitores, será chamado de ovovivíparo. Nos ovovivíparos, o embrião se alimenta a partir das reservas nutritivas dos ovos e não do corpo materno. Os óvulos eclodem ainda dentro do corpo materno e depois que nascem, são como adultos. Difere dos animais vivíparos, que o embrião é alimentado através da placenta e depende da mãe para se desenvolver, e dos ovíparos, cujos ovos garantem a nutrição dos embriões e são depositados no meio externo. Temos o exemplo também um tubarão. A maioria dos tubarões e muitas raias são ovovíparos. Isso significa que a fecundação é interna e os ovos produzidos permanecem dentro do corpo da mãe. São os ovos que garantem a alimentação dos embriões através do saco vitelínico, que contém uma grande reserva nutritiva. Temos como exemplo o tubarão-touro e o tubarão branco.
Ambos são praticantes do canibalismo intrauterino, sendo as crias mais frágeis e os ovos ainda por abrir devorados por seus irmãos mais fortes. Então, assim, quando eles estão ainda dentro do corpo da mãe, quando os ovos eles eclodem, aqueles que vão eclodindo primeiro, eles acabam se alimentando dos outros que ainda não eclodiram. Então, eles praticam o canibalismo. Eles vão se alimentando dos outros. Aí temos um exemplo aí. O tubarão adulto fêmea. Os ovos ficam dentro do corpo da mãe. Os embriões saem. E os embriões saem do ovo, mas permanecem dentro do corpo materno, dentro do saco vitelínico. E depois sai o tubarão recém-nascido. E vamos agora para uma curiosidade. Todo mundo já ouviu falar de cavalo marinho. Mas vocês sabiam que são os machos que ficam grávidos? Então, no cavalo marinho, não são as fêmeas que ficam grávidas, são os machos. Isso mesmo. O cavalo marinho é o único animal existente na natureza em que é o macho que fica grávido e não a fêmea. Os cavalos marinhos machos possuem a dobra de pele, como uma bolsa, onde as fêmeas depositam os óvulos e, em seguida, os espermatozoides são lançados por cima e ocorre a fecundação. Desse modo, são os machos que carregam os ovos na bolsa até que os bebês se desenvolvam. São eles que ficam grávidos. Vamos ao vídeo mostrando o nascimento dos bebês dos cavalos marinhos. O cavalo marinho dando à luz. Então, assim, quando as fêmeas elas depositam os ovos dentro dos machos, no caso dos cavalos marinhos, não acho que elas vão embora e que esquece. Elas ainda voltam todos os dias para perto do cavalo marinho macho e passa cerca de 6 minutos por aí interagindo, até o momento em que ele vai dar à luz, até o momento em que vai acontecer o nascimento dos cavalos marinhos. É bem interessante, não é? Então, a nossa aula termina por hoje aqui. Hoje nós não teremos atividade. A atividade dessa aula ficará para a próxima semana. Então, beijos a todos e se cuidem.